Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 25 de janeiro, quarta-feira. Hoje, a igreja nos convida a celebrar a festa da conversão de São Paulo, apóstolo. Este grande homem, Saulo de Tarso, que procurou perseguir a igreja de Cristo, matando cristãos, tem um encontro pessoal com o próprio Cristo e transforma a sua vida radicalmente. De perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que tira a vida passa agora a doar a vida por Cristo e não tem nenhum tipo de reserva de entregar ela por amor a Cristo. São Paulo fora decapitado. São Paulo morreu por amor a Cristo. Mas hoje queremos de fato aqui celebrar a conversão e lembrar que todos nós somos convidados a converter o coração para o Senhor, para nosso Senhor Jesus Cristo. Lembre-se das palavras de São Paulo: viver para mim é Cristo. Então, a vida dele se resume em servir ao Senhor. Que possamos encontrar a alegria em servir o Senhor. Que a razão da nossa vida esteja, de fato, em servir a nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Esta liturgia nos convida a contemplar a experiência de transformação de Paulo no caminho de Damasco. Quando o Senhor interveio em sua vida para torná-lo testemunha da verdade, missionário e apóstolo dos gentios, pregou o Evangelho não como título de glória, mas como resposta e impulso divino. Celebremos sua conversão, abertos à evangelização a todos os povos e com todos os meios. Então, que o nosso coração se converta ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e, como nós ouvíamos, que o Evangelho não seja para título de glória, mas como resposta àquele que primeiro nos amou, poder servi-lo e amá-lo. Nós estamos na primeira leitura do dia de hoje, refletindo o Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos 3 a 16. É o relato sobre a conversão de São Paulo. São Paulo que diz: naqueles dias Paulo disse ao povo: eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas fui criado aqui nesta cidade.
Como discípulo de Gamaliel, fui instruído em todo o rigor da lei de nossos antepassados, tornando-me zeloso por causa de Deus, como acontece até hoje. Aí depois ele fala sobre a perseguição. Persegui até a morte os que seguiam esse caminho. Que caminho é este? O caminho de Cristo. O caminho era como o cristianismo era conhecido, prendendo homens e mulheres e jogando-os na prisão. Disso são minhas testemunhas os sumos sacerdotes e todo o conselho dos anciões. Então ele tinha testemunhas que confirmam essa conduta. Eles deram-me a carta de recomendação para os irmãos de Damasco. Fui para lá, a fim de prender todos os que encontrassem e trazê-los para Jerusalém, a fim de serem castigados. Então, perceba, Paulo está a caminho de Damasco para exercer então este ofício de perseguir, prender os cristãos. Ora, aconteceu que na viagem, estando já perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma grande luz que vinha do céu brilhou ao redor de mim. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ele me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Então, olha a experiência de Paulo. Na época Saulo, a caminho de Damasco, ele tem esse encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se converte verdadeiramente. Uma luz o envolve. Muitas vezes já ouvimos a expressão que Paulo cai do cavalo. Aqui não fala sobre isto. Não fala dele cair de um cavalo. Estava a caminho. Era muito comum naquele contexto, amados irmãos e irmãs, fazer os percursos a pé. Então, a caminho de Damasco, já próximo, eis que ele é envolvido por uma luz que vem do céu e ouve esta voz que o chama pelo nome. Isso é profundamente significativo em nossa vida. Deus nos chama pelo nome. Ao ouvir esta voz, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Então, já que perguntastes, eis que o Deus da vida se revela por meio de seu Filho agora. Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu estás perseguindo. Os companheiros de Paulo viram a luz, mas não ouviram a voz que lhe falava. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? Paulo pergunta a Jesus. E Jesus responde: levanta-te. Amados irmãos e irmãs, essa expressão levanta-te tem uma força de ressurreição muito grande. Verbo ergueiros, levantar-se. É como se Paulo estivesse ressuscitando. Levanta-te e vai para Damasco. Ali te explicarão tudo o que deves fazer. Como eu não podia enxergar por causa do brilho daquela luz, cheguei a Damasco guiado pelas mãos dos meus companheiros. Então, Saulo fica cego diante daquela experiência. Ananias, então, servo de Deus, o cura, e o batiza. Levanta-te, recebe o batismo, purifica dos teus pecados e invoque o nome dele, o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho, por sua vez, é a conclusão praticamente do Evangelho de São Marcos e fala deste envio que o Senhor faz para todos os discípulos. Ele fala: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Ele fala aos 11. Então são os apóstolos que estão aqui. São discípulos e apóstolos. Discípulos por estarem junto com Jesus, apóstolos por serem enviados. Eles são enviados em nome do Senhor.
ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Então são convidados a proclamar o Evangelho, a boa nova, a anunciar a boa nova de Cristo. Depois ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Então o batismo para a salvação, o batismo para a remissão dos pecados, o batismo para fazer parte do povo de Deus. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer não será salvo, será condenado. Então, a fé é, poderíamos dizer, o elemento essencial para abraçar este caminho de salvação. Depois ele traz este sumário, São Marcos, dos sinais que acompanham aqueles que vivem, que estão com o Senhor e que vivem pela fé. Expulsarão demônios, no nome de Jesus falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, quando impuserem as mãos, os doentes ficarão curados. Padre, mas eu não consigo fazer isto. Muitos podem dizer: amados irmãos e irmãs, nós não vamos ficar pedindo sinais extraordinários. Nós não vamos esperar que Jesus apareça uma luz, como fez a São Paulo. O justo vive pela fé. Confiemos no Senhor, ainda que nenhum sinal extraordinário se apresente sobre a nossa vida. O extraordinário, poderíamos dizer, já é a possibilidade de viver. Depois, nós também não vamos ficar pedindo ao Deus da vida esses dons, o dom de expulsar demônios, o dom de pegar em serpentes, de tomar veneno e não fazer mal algum. Não. O Senhor dá quando, como e a quem Ele quer. E isso não é mérito. Isso é vida. Paulo faz esse caminho. Paulo anuncia não mais por mérito, mas anuncia com a força do seu coração, com a força da sua vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado, morto, sepultado, mas, sobretudo, vencedor da morte. É este o Deus que amamos, é este o Deus que servimos. Que São Paulo nos ajude, que o exemplo de conversão deste grande homem, este grande apóstolo, também nos ajude a converter o coração a cada dia, a cada instante, a cada momento, ao Deus da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.